Sua máquina Samsung Inverter, o seu cliente, apresentou erro de sensor de temperatura do dissipador de calor ou sobre a temperatura do dissipador de calor, ou seja, ficou com LED verde e vermelho piscando na condensadora. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te esclarecer todos os detalhes sobre esse código de erro. Fala climatrônicos, futuros climatrônicos, a Wanda aqui veio te trazer hoje umas detalhadas sobre o erro de sobretemperatura ou erro de sensor do dissipador de calor da Samsung Inverter, tá? Será que esse defeito tem solução? Será que não tem? Não só uma análise detalhada, mas também as possíveis causas e soluções. Então, será que vai ter reparo? Antes da gente começar aqui, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, ativa a notificação para não perder mais nenhum conteúdo. Tudo que envolve manutenção eletrônica para climatização você encontra aqui neste canal do YouTube. Então, se inscreve aí e não perde mais os nossos conteúdos. Vamos lá, vamos para o defeito. Que sensor é esse do dissipador de calor? Lá onde? Eu só conheço o sensor de temperatura da Samsung, que é o 200K OLP, que fica lá no compressor. Lá em 912 só tem esse sensor, né, na condensadora. E que sensor é esse do dissipador? Então, muita gente não sabe, mas o IPM tem um sensor de temperatura interno. O IPM, ele tem um sensor de temperatura interno. E todo IPM tem esse, tá? Tem isso. E aí, às vezes, é o IPM, detalhe, às vezes é o IPM, às vezes é o circuito do sensor de temperatura do IPM. Mas antes disso, você deve verificar o quê? Se o ventilador da condensadora está já rotacionando. Por quê? Quem tira o calor do dissipador da placa é o ventilador da condensadora. Se ele está parado e o compressor funcionando, pode ser que o dissipador aqueça bastante e a placa pare de funcionar e dê o erro de sobretemperatura do dissipador de calor. Então, primeiro você vai verificar se o ventilador da condensadora está rotacionando. Se ele não estiver girando, não estiver funcionando, pode dar esse erro. Por quê? Porque vai superaquecer demais o dissipador de calor, especialmente se o compressor estiver funcionando. Então, verifica esse ponto. Agora, o ventilador está ok, está tudo dissipando calor aqui normalmente, mas mesmo assim continua dando esse erro. Aí sim, você deve verificar, primeiro, o IPM, porque o IPM ele tem o sensor interno. Alguns IPM, todo IPM tem o sensor de temperatura interno, tá? Todos. Alguns você tem acesso aos pinos do sensor, outros você não tem acesso aos pinos do sensor. E aí, tendo acesso ou não tendo acesso, tem o sensor do mesmo jeito. Então, quando der erro de sensor e você não tem acesso aos pinos do sensor, só vai solucionar trocando o IPM. É um problema interno do IPM. O sensor está interno, a leitura do sensor está interna do IPM. Caso você tenha acesso aos pinos do sensor, você pode medir esse sensor. Tá? O datasheet do IPM tem explicando qual é o valor do sensor. Às vezes, geralmente de 10K ohms. Você vai medir esse sensor. E pode ser problema no circuito desse sensor. Pode ser defeito no circuito do sensor de temperatura do dissipador. Mas sim, a placa faz a leitura da temperatura do dissipador através do IPM. Não tem um sensor próprio para isso. Algumas placas têm, a Samsung não tem. Um sensor que vai, um conectorzinho com um cabozinho, um sensor que você conhece normalmente. Um sensor tipo esse, mas não com essa estrutura aqui, né? Não com essa, você não vai ver um encapsulamento desse encostando lá no dissipador. Mas é o mesmo termistor, né? É NTC que faz a leitura desse sensor, dessa temperatura do dissipador. Beleza? E para que você saiba quais são os pinos do IPM na Samsung, eu vou te mostrar aqui agora. Tá? Ó, aqui é a plaquinha da Samsung. Beleza? Aqui é a plaquinha da Samsung. Aqui está o IPM. O sensor de temperatura está no IPM. Você vai virar aqui a placa. Então você bate o olho na placa da Samsung. Vê se eu faço aqui. Ó, se eu virar aqui a placa, que eu tenho o IPM e o IGBT. No IPM, qual o pino que faz a leitura de tensão? Qual o sensor de temperatura aqui do IPM? Esses dois primeiros pinos. Pino 1 e 2 aqui no IPM. Ó. Dá o zoom aqui. Aqui eu tenho o IPM, aqui eu tenho o pino 1 e 2. Esses dois pinos aqui, ó. 1 e 2. Aqui eu tenho o sensor de temperatura do dissipador de calor. No caso do IPM, né? Então, pino 1 e 2 aqui. Através deles você consegue ver o sensor de temperatura. Obviamente fora da placa. Vou tentar medir aqui para você ver quando é que dá o valor de resistência dele na placa. Na placa vai dar um valor alterado. Vê quando é que vai dar aqui. Ó, dando 7.25K, certo? 7.25K. Se você tirar da placa, vai dar um valor mais aproximado. Como eu disse, provavelmente de 10K ohms. E aí você mediu aqui, se der aberto, se der alto demais, se der muito zerado, muito baixo, também o IPM está ruim, mas pode ser também um circuito
que envolve esses dois pinos aqui do sensor de temperatura. Você sabe onde é que tem o sensor de temperatura e sabe quais são os pinos do sensor de temperatura do IPM da Samsung, beleza? Então é isso, ó. Agora você já sabe onde é que tá. Se pegar esse defeito, já sabe, pode medir. E me diz aqui nos comentários se tu conseguiu solucionar, né? E se for dessa maneira, se não foi, se tiver outra maneira, bota também nos comentários qual foi a outra maneira que tu conseguiu solucionar esse defeito. Se não conseguiu, bota também, porque a ideia é a gente se ajudar a conseguir reparar esse tipo de equipamento. Então, bota aí nos comentários se você não conseguiu, para que a gente possa, né, te ajudar através dos comentários, beleza? Se sabe que ajudou, se você não sabia essa informação e agora sabe através desse vídeo, deixa o joinha aí, deixa o like e não se esqueça de se inscrever para não perder mais nenhuma sacada, nenhuma ideia, nenhuma solução aqui, nenhum vídeo mais desse canal. Nos vemos no próximo vídeo, fique com Deus, um abraço, valeu!